Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui e, sobretudo, também uma responsabilidade muito grande. Hoje o desafio dado pelo Joel foi a gente falar um pouco da parábola do festim de bodas. E falar de parábolas exige sempre da gente um pouco de atenção, porque a gente precisa ler aquele texto com os olhos de 2000 anos atrás. A gente precisa entender o contexto que aquilo foi dito, as palavras que foram usadas e, principalmente, a história que foi contada. Parábola, ele vai contar uma história, ele vai inserir personagens, para que, no final, ele consiga colocar a mensagem que ele queria naquele momento. Então, quando a gente lê essa parábola do festim de bodas, hoje, e se mantém com a cabeça de hoje, fica um pouco difícil. Eu demorei um pouquinho. Eu utilizei esse livro aqui, do Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, que ele dá uma explicada, ele dá uma codificada na parábola para a gente entender aqueles personagens do passado hoje e a mensagem que ele quis passar para a gente poder compreender. Aqui eu peguei do dicionário, obviamente, mas é basicamente isso, né? A parábola é uma narração alegórica. Ele vai utilizar ali um conjunto de elementos, de personagens, para contar aquela história, para passar para a gente o conteúdo que ele quer. Eu vou começar lendo a parábola, e depois a gente vai destrinchar um pouco essa parábola, vai tentar fazer essa conversão de personagens, para ela poder ficar um pouco mais clara para a gente. E depois a gente vai falar um pouco do significado dessa parábola. O convite que foi feito, para a gente interpretar ele da forma que a gente acha que é o correto. E quando a gente aceita e quando a gente não aceita esse convite. Só complementando, essa parábola a gente encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. A que a gente vai ler aqui está no Evangelho de Mateus. Tendo ido ao templo de Jerusalém, onde foi arguido pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para o festim os que tinham sido convidados, e estes, porém, recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde a bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio, outros pegaram dos seus servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Você vê que quando a gente lê isso aqui, né, a gente pega aquele Deus colérico que existia no passado, né, aquele Deus vingativo, aquele Deus que pune. E é importante a gente ter essa imagem e ter essa noção, porque isso aqui foi dito há 2025 anos, mais de 25 anos atrás. Né? Então, a gente precisa ter esse contexto. Hoje a gente já sabe que Deus é um Deus de amor, é um Deus que não pune, é um Deus que educa, é um Deus que ensina. Mas no passado ainda era aquele Deus que pune, né? Ainda era olho por olho, dente por dente. Depois disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, depois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés
e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, quando a gente lê, né, fica um pouco difícil da gente destrinchar essa história, né? Primeiro ele faz um convite, as pessoas negam. Aí ele vai lá e faz um novo convite, reforçando, olha, caramba, eu já matei os bois, já está tudo pronto, a festa está pronta, vamos lá. E as pessoas negam de novo. E depois ele fala, então tá bom, já que essas pessoas que eu convidei não vieram, convida qualquer um que você encontrar. Aí as pessoas vão, aí quando chega uma pessoa, ele vê lá que a pessoa não tem uma túnica nupcial, e vai lá e mete bala no cara. Aí fala assim, caraca, tá tudo fora de contexto esse negócio, eu não entendo nada do que tá aí. Então a gente precisa destrinchar e colocar os personagens no lugar certo para isso aqui começar a fazer sentido para a gente. Festim das bodas, nesse contexto, quer dizer o quê? O reino dos céus. Naquele contexto, o festim das bodas era uma festa de casamento. Né? Acho que todo mundo aqui já foi numa festa de casamento. Inclusive, tem pessoas que casarão esse ano, farão um festim de bodas e me convidarão, e eu irei. Eu não vou rejeitar o convite. Eu vou, tá? Vocês dois aí estão sabendo. Então, para a gente poder decifrar, o festim das bodas é o reino dos céus. Então, ele está convidando aquelas pessoas para vivenciar, para experimentar, para ter nas suas vidas o reino dos céus. O rei é Deus. Então, é Deus chamando, olha, o reino dos céus está pronto. Vamos lá. Vamos viver o reino dos céus. Começa a fazer um pouco mais sentido para a gente. Os servos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, são os cumpridores das leis, são aqueles que buscam viver conforme o Evangelho do Cristo. O banquete nupcial são os recursos que Deus provê. Ou seja, é tudo que Ele disponibiliza para que a gente viva. É tudo que Ele nos permite viver, todas as experiências, todas as coisas que a gente tem, tanto materiais e principalmente espirituais. A túnica nupcial, que naquela época era uma vestimenta, a gente interpreta como as virtudes. Bondade, pureza, humildade. Então, o que ele estava dizendo para aquele servo? Como é que você entrou aqui sem isso aqui? Porque não dá para entrar no reino dos céus, no festim das bodas, sem essas virtudes. Você não pode estar aqui. E ele foi lá e convidou ele a se retirar, porque ele era como se fosse um intruso. Você não consegue adentrar no reino dos céus sem a túnica, sem as virtudes. Aí, no contexto, ele diz que o rei mandou as suas tropas de exército, né, todo encolerado, para que ele pudesse vingar aquelas pessoas. E, na verdade, isso simboliza o quê? Os efeitos da lei de causa e efeito. Quando a gente nega os convites, que são feitos para a gente vai ver que eles são feitos diariamente, a gente se adequa, se insere na lei de causa e efeito. Não é uma cólera de Deus, não é uma punição, é uma lei. Se a gente cumpre a lei, a gente passa ileso. Se a gente não cumpre, a gente vai sofrer as consequências. É o que a gente vê. E essas consequências a gente pode interpretar como dor. Graças a Deus aqui ninguém tem dor, né? Mas lá, aqui tem gente com dor aqui? Não, né? Bastante, né? Dor está com a gente todo dia. Porque a gente ainda anda à margem do que o Cristo nos disse. E quanto mais à margem, quanto mais a gente se afasta, maior é a dor. Então a dor serve para a gente como um alerta. Toda vez que começa a doer, se doer muito, você tem que mudar o rumo. Você tem que fazer diferente. Porque aquele caminho que você está indo vai continuar doendo mais. E quanto mais você acelerar para lá, mais dor você vai sentir. E por fim, o choro e ranger de dentes, a gente já ouviu muito, e principalmente esse finalzinho da parábola, né? Haverá choro e ranger de dentes, muitos os chamados, poucos os escolhidos, essa parte a gente escutou muito já, né? Então, o choro e ranger de dentes, ele está atrelado ao quê? Ao sofrimento moral.
não é? Depois de a gente pisar nas cascas de bananas da vida, né? A gente assume algumas dívidas que a gente precisa ressarcir depois, e isso traz para a gente um sofrimento moral, é a nossa consciência cobrando da gente aquilo que a gente deveria fazer o certo e a gente não fez. Então, por isso que haverá choro e ranger de dentes. Então, esses eram os personagens. Acho que com isso o negócio começa a fazer um pouco mais de sentido para a gente. E aí, para a gente se inserir um pouco mais naquele contexto, como é que eram os casamentos daquela época, né? Eram casamentos arranjados, ou seja, combinados entre as famílias, né? Eles eram públicos para legitimar o casamento aos olhos da comunidade. E olha que engraçado e complicado para quem ia casar. Eles poderiam durar uma semana ou mais. Então imagina, você pagar um buffet hoje de 6 horas, já te arranca o fígado. Imagina um buffet de uma semana. É para morrer. Por isso que o rei falou, olha, eu já matei os meus bois, eu matei todos os meus cevados. Por quê? Porque era uma festa de uma semana, para dar de comer uma porção de gente. E aí ele queria trazer esse contexto, olha, está tudo pronto, gastei mó grana nisso aqui, vocês não vão vir, vocês têm certeza que vocês não vão vir? E o pessoal falou, não vamos. E aí ele se encolerizou por isso. E também, em termos de traduções, era um compromisso, né, de matrimônio judaico, um compromisso com Deus, inclusive, né, quando se casava. Continua sendo, na verdade. Eu precisava agora de algum servo fiel. Tem um servo fiel aí para me ajudar? Servo fiel, me ajuda aqui rapidinho. Hoje eu estou tipo César. Hoje eu estou fazendo dinâmica. Distribui aleatoriamente para alguns. Deixa eu ver se pode ter muito não. Meu convite é seleto. Pega um, vai passando para trás aleatoriamente aí, por favor. Esse aí vai ser o casamento do meu irmão ali, vai ser em Maldivas. Deus quiser. Chegou no final aí? Então, o que a gente percebe aqui? Alguns receberam, outros não. E os que receberam é um conjunto de pessoas menores dos que os que não receberam. O que eu estou tentando aqui? Eu estou tentando trazer para os dias de hoje a parábola. A parábola é para um festim de bodas. Esse convite também é para um festim de bodas. O que está escrito no convite? Queridos amigos e familiares, temos o imenso prazer de convidá-los para celebrar nossos casamentos nas deslumbrantes Ilhas Maldivas. Para tornar esta ocasião ainda mais inesquecível, essa é a melhor parte, todos os custos da viagem e hospedagem estão totalmente pagos. Vocês não precisam se preocupar com nada. Está tudo pago. Além disso, vocês poderão ficar hospedados pelo tempo que desejarem após o casamento, aproveitando as belezas e tranquilidade das Maldivas. Não é um belo convite isso aqui? É um convite que se você olhar assim e falar, cara, isso aqui você não pode negar, é inegável. Eu vou, com certeza, bota meu nome aí. Pode confirmar, na hora que chega o convite, você já confirma imediatamente, eu vou. Só que o que acontece? Esse primeiro convite nosso aqui é o primeiro convite que o rei fez para aquelas primeiras pessoas. Só que, implicitamente nesse convite, ele exigia de você um pouco de esforço para ir, não monetário. Você não precisava pagar, não era um esforço monetário, mas era um esforço pessoal. Você precisava somente
ser melhor do que ontem. Você precisava se esforçar verdadeiramente para se livrar dos seus vícios. Você precisava fazer a reforma íntima. E aí o que aconteceu? As pessoas não foram. Mas o convite era maravilhoso, não era? Assim era o convite da parábola. Era o reino de Deus. Era maravilhoso, era inegável. Mas ela exigia de nós mudança. E mudar dói. Seja ela qual for. Até no trabalho. Às vezes a gente está lá trabalhando de um jeito que a gente sabe que não é o melhor jeito. Dá uma volta danada. Aí chega alguém e fala assim, pô, mas por que você não faz assim? Ah, não. Eu faço assim há 15 anos e funciona. Não vem você me dizer que eu tenho que fazer diferente. Por quê? Porque mudar dói. O nosso cérebro tem que sair da zona de conforto. Eu tenho que pensar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que sair do mecânico. Né? Porque a gente, muitas das vezes, mecanicamente, a gente vive a nossa vida. Acorda, toma café, trabalha, volta ao trabalho, dorme. Acorda, toma café, dorme. E o dia vai passando, as coisas vão passando, os convites vão passando e a gente continua negando. Então, essa primeira parte, quando ele despachou os seus servos, né, para o festim de bodas e se recusaram aí, esse primeiro convite foi feito ao povo hebreu, lá por Moisés e todos os discípulos, né, todos os profetas, todos os profetas daquela época. E aquele povo endurecido ainda, fugindo da escravidão do Egito, onde eles ficaram confinados por 400 anos, eles não estavam muito abertos a essa mudança individual e, por conseguinte, coletivamente. 40? Não foi 400? Ó, o Wikipédia falou 400. Ó. Aqui, ó. Pelos egípcios, 400 anos após a expulsão dos Ixos. Depois briga lá com a Wikipédia. Ah, não, mas eles, antes disso, né, eles ficaram 400 anos lá. É isso que eu quis dizer. Então, esse primeiro convite, os hebreus negaram. Eles falaram, não, isso aí vai dar trabalho demais. Tudo bem, eu não vou nessa festança lá nas Maldivas, mas também não vou ter trabalho com nada. Vou continuar aqui vivendo a minha vidinha, sem me esforçar muito, porque dá trabalho e eu não quero ter trabalho. O rei despachou outros servos. Cadê meu servo não trabalha, né? Meu servo não é tão fiel. Não está aqui do meu lado. Aí ele despachou, faz o seguinte, então, reforça lá, manda mais convite, fala assim, pô, eu já preparei o meu jantar, já fiz tudo, está tudo pronto. Olha que importante esse convite, olha que festa maravilhosa que isso vai ser. E ele mandou outros convites. E esse segundo convite foi um convite de Jesus aos judeus. E aí, para a gente entender um pouco também o contexto aonde Jesus estava inserido, a gente vai falar um pouquinho daquelas tribos, né, da formação dos judeus naquela época. Então Jesus, ele estava envolto dos escribas, e aí eu peguei uma cola aqui para poder passar para vocês, porque eu não lembrei. Escribas, né, eles eram doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então, os escribas estavam naquele contexto com Jesus. Os samaritanos também estavam naquele contexto com Jesus. Eles eram originários de Samaria, uma região montanhosa do Oriente Médio. E eles descendem dos hebreus legítimos da linhagem de Abraão. Aqui também tem uma parábola, onde ele faz a parábola do bom samaritano, que ajuda, né, a pessoa que está caída. Os fariseus
e aí aqui eu botei um asterisco em vermelho porque os fariseus eram complicados. Eles eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto. Sabe o falo o que eu digo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Então, eram os fariseus. Eles viviam com uma pureza d'alma, mas era só uma capa. Internamente, eles não faziam o que eles pregavam fazer. A gente vê muito isso ainda, né? Ainda somos muito fariseus. E também tinham os saduceus, que também eram complicados. Eles não criam na imortalidade, nem na ressurreição, e não esperavam nada após a morte, e só serviam tendo em vista recompensas temporais. Né? Então, eles só serviam se eles tivessem algum benefício, e, muito provavelmente, benefícios materiais. A gente também quase não tem isso hoje, né? Graças a Deus. Tem os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Né? Mateus era um publicano. Os nazarenos, nome dado na lei antiga aos judeus que faziam voto, né? Eles faziam voto de castidade. Sansão era o mais conhecido, né? Aquela cabeleira, eles tinham aquelas cabeleiras. Mas também João Batista também era um nazareno. E os essênios, eles distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Então, os essênios eram uma galera boa para a gente ficar junto naquela época. Pena que a gente não ficou, né? A gente ficou junto com os fariseus e com os saduceus. Então, Jesus ele veio trazer, né, esse segundo convite do rei. Olha, tem aqui um convite maravilhoso para a gente. Né? Já negou uma vez lá atrás, mas agora tem uma oportunidade da gente conseguir. E aí, vocês querem ir nesse festim de bodas? Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram os servos e o mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Foi verdadeiramente o que aconteceu, né? Eles negaram, eles deram atenção ao que era transitório, ao que era material. Ah, não, eu estou aqui muito ocupado no meu trabalho. Né? A gente não precisa nem transcrever para os dias de hoje. Né? Acontece perfeitamente da mesma forma. O convite chega e a gente fala, não, mas não dá não. Estou trabalhando muito, não consigo. Ou então o convite chega e fala assim, não, eu vou para a minha casa de campo esse final de semana, não dá para ajudar no bazar, não dá para vir no workshop, eu preciso descansar um pouco, eu vou para a minha casa de campo. Assim também acontecia há 2000 anos atrás. E não bastasse isso, eles entenderam que aquele convite, ele era um convite que ameaçava as tradições. Ele era um convite que colocava em risco, em especial, o que os fariseus acreditavam. Então eles foram lá, além de não aceitar o convite, eles ainda imolaram e mataram. Né? A gente viu lá Jesus crucificado em virtude dessas questões. Do que ele pregava, do que ele dizia, e ia completamente de encontro ao que eles faziam e o que eles acreditavam. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, o que está dizendo aqui? Que é aquilo que a gente falou lá atrás. É a lei de causa e efeito. E se a gente voltar na história, a gente vai ver exatamente essa lei de causa e efeito sendo cumprida. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, né, da negação deles para o convite, Jerusalém foi completamente destruída. Foi uma guerra chamada a Grande Revolta Judaica. Ela foi iniciada
em 66 depois de Cristo e durou até 73 depois de Cristo, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. Então Jerusalém foi completamente destruída, só sobrando o Muro das Lamentações. Então aqui a gente pode materializar essa parte da parábola como a cólera, né? Assim, obviamente que não foi a cólera, foi a lei de causa e efeito sendo cumprida mediante as escolhas que foram feitas naquele momento. E aí ele vai fazer o terceiro convite. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Que terceiro convite é esse? É o que Jesus fez inicialmente aos discípulos, para que eles fossem pregar o evangelho em toda parte, e isso se estendeu e se estende até os dias de hoje. Então, todo aquele que não foi convidado, quem não foi convidado aí? Quem não foi convidado? Cadê minha serva fiel? Convida todo mundo que não foi convidado, serva. Ó, aqui na frente tem gente que não foi convidado, ó. Convida todo mundo que não foi convidado. E ela fica. Ela é uma serva envergonhada. Mas ela vai perder a vergonha. Ó, convida o seu Ivo tem que estar convidado, hein? Não é exclusividade não, agora sobrou a galera, sobrou todo mundo que não foi convidado. Agora está convidando todo mundo. Bons e maus. Tá? Não tem mais um grupo seleto não, agora convida todo mundo. Convite do casamento do Tiago aí. Bom, todo mundo foi convidado? Tem mais alguém sem convite aí para ir para Maldivas? Ali, eu não fui convidado. Ó. Vamos, filha, vamos que esse relógio está obsidiado aí. Já está passando. Então, esse terceiro convite, inicialmente pelos discípulos, Paulo de Tarso, Timóteo, enfim, os primeiros cristãos, e aí a gente pode ir seguindo Santo Agostinho, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Allan Kardec, Madre Teresa, Bezerra, Chico, Papa Francisco, e você, e nós, e cada um de nós. Porque o que ele vai dizer para a gente? Que pregar o Evangelho é um convite para a gente amar. Então aquele convite todo, amar era a chave para entrar no festim de bodas. Amar era a chave. Ele pedia que a gente amasse. Só que amar não é nada fácil. Nada. Por quê? Porque, como diz a nossa professora Fátima, o nosso amor é um amor com defeito. A gente ama se, a gente ama na condicional. Eu amo se você me amar. Eu amo se você não falar mal de mim. Eu amo se for o se. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho esse amor para a gente entender, porque assim, falar de amor também é complicado, né? É só você amar, mas não é simples assim. O amor, ele é uma construção de sentimentos. O amor é caridade. Quando a gente está sendo caridoso com alguém, a gente está fora da caridade, na nossa salvação. Quando a gente exerce a nossa humildade, a gente está amando, né? Que a gente se cala toda. Ali. É porque, Fátima, puxa um pouquinho essa mesa mais para fora, porque eu acho que a anteninha para o lado de dentro. Vê se melhor aí. Isso. Estava lá dentro, não sei se não está fazendo a curva aqui o som. Então, toda vez que a gente exerce a nossa humildade, a gente está amando.
Toda vez que a gente exerce a nossa paciência, a gente está amando. E olha, nada fácil. Eu nunca perdi a paciência, sabiam? Eu não, porque eu nunca tive. A gente só perde o que a gente tem. Então, assim, é tipo Saraiva, né? Paciência zero. Calma, Saraiva. Sou eu. Paciência zero, gente. Eu vim nessa encarnação para trabalhar a paciência. E aí Deus me inseriu numa família que faz com que a gente tenha que exercer essa paciência toda hora. Mas é só comigo, né? Vocês não, para a família de vocês. Eu vou falar de família aqui. A família de vocês, graças a Deus, é tudo ajustada. Mas a minha, olha, complicadíssima. A gente ama quando a gente exerce o devotamento, né? Quando a gente se devota a alguma causa nobre. Quando a gente exerce a abnegação, a dedicação. Quando a gente exerce a resignação, né? Quando a gente aprende a viver as vicissitudes que a vida impõe para a gente com resignação e não com reclamação. Porque quando a gente passa uma vida inteira sofrendo e reclamando, de nada valeu. Vamos ter que sofrer de novo. Então, se for para sofrer, vamos sofrer uma vez só. E quando a gente exerce o sacrifício. Então, quando a gente... E isso aqui não se resume, obviamente, o amor a isso, mas quando a gente começa a exercer essas qualidades, a gente está exercendo o amor. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente está aceitando o convite que foi feito. A gente está indo para o festim de bodas. A gente está pegando o avião e indo lá para Maldivas. Com tudo pago. Podendo ficar lá uma semana, 15 dias, sem problema nenhum. Ou seja, quando a gente está amando, a gente está destravando o reino dos céus. A gente está destravando tudo o que Ele oferece para a gente. Então, quando a gente aceita o convite, a gente exerce a caridade, o auxílio ao próximo. Nosso irmão Ivo está aí capitaneia uma tarefa muito importante da casa, que é a ida às ruas. Então, quando a gente está levando alimento para aquele que não tem, a gente está aceitando o convite. A gente está amando. A gente está sendo caridoso. A gente está ali sem julgamento. A gente está entendendo a condição daquele irmão. Às vezes, por escolha própria, inclusive. A gente já presenciou, né, Ivo, muitas vezes. Mas por que você está aqui? A pessoa fala assim, porque eu quero. Eu tenho casa, eu tenho estar, mas eu gosto de estar aqui. Então, tem os que estão ali porque querem, tem os que estão ali porque as condições da vida se apresentaram daquela forma, mas a gente entendendo que ele é um ser humano em especial, porque o que eles dizem para a gente é o seguinte, o mais importante não é o alimento em si, óbvio que ele é muito importante, porque às vezes a gente chega lá e eles estão 1, 2 dias sem comer, mas o mais importante é fazer com que eles se sintam visíveis, porque muitas das vezes eles são invisíveis na sociedade. Então, quando a gente chega, que a gente olha no olho, que a gente fala, que a gente cumprimenta, e eles se sentem inseridos momentaneamente dentro da sociedade, aquilo ali é amor puro. Aquilo ali o convite está sendo aceito verdadeiramente. Isso aqui é uma ideia que eu vi na internet, né, a geladeira solidária. Então, as pessoas que estão com comida sobrando em casa, tem geladeiras que ficam na rua, eles vão lá e botam a comida e quem não tem passa e leva. Então, eu achei uma ideia muito legal e que certamente ajuda muita gente. Então, quando a gente aceita o convite, a gente exerce o que aqui? A paciência. Né? Quem aqui não está nessa condição vai chegar. E quem não está, pode ser que esteja cuidando de alguém que esteja. Né? Lá em casa eu tenho duas crianças, né? Meu pai e minha mãe, um com 77, um com 75, e ainda tenho o agregado do meu sogro, que daqui a pouco está indo lá também, está aí hoje, graças a Deus veio assistir. Então a gente precisa do quê? Paciência. Meu pai, a Carol fica rindo, meu pai quando está em casa, meu pai fica às vezes 15 dias em casa, lá em casa, e às vezes fica 15, uma semana em Paraty, né, lá no mato. E aí quando ele chega aqui, e eu estou trabalhando do escritório em casa, ele vai lá umas
10 vezes por dia. Cada hora me pergunta uma coisa, aí eu vou lá e explico, aí ele desce. Aí dentro de 2 minutos ele sobe de novo. Mas como é que é mesmo que você me falou? Aí eu vou lá e falo de novo. Aí ele desce. Aí ele volta, não estou conseguindo. Aí eu desço, vou lá e faço com ele. Mostro para ele como é que faz. Ah, era só isso ali, só isso. Ah, tá bom. No dia seguinte ele vai voltar e vai perguntar de novo como é que faz. Então o que ele está convidando a gente a fazer? A gente a ser paciente. Por quê? Porque ele já não tem mais aquela agilidade, já não tem mais aquele raciocínio, aquela velocidade de pensamento que ele tinha no passado e que eu tenho hoje. Então, quando a gente está vivendo situações como essa, né, e a gente está ali se doando verdadeiramente, abnegando da nossa, muitas das vezes abrindo mão de um pedaço da nossa vida em prol daquele, a gente está amando, a gente está aceitando o convite. Quando aceitamos o convite, a gente tem abnegação, a gente tem devotamento, a gente se doa pelo próximo. Quando aceitamos o convite, a gente fica inserido numa família muito complexa, na maioria das vezes. Eu ainda não presenciei ninguém que falou assim, não, minha família não tem nada, é maravilhosa. Todo missionário, de Chico e de Valdo para cima. Não tem, né, galera? Família é um convívio difícil, muito difícil. E exige da gente todos aqueles sentimentos, aquelas qualidades e muito mais. Porque viver em família, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter humildade, a gente precisa saber calar, né? A gente precisa compreender que às vezes o outro não está no bom dia, a gente precisa entender que às vezes ele não está no mesmo, sabe, no mesmo grau de entendimento que você tem da vida, né? A maneira dele ver o mundo é diferente da sua. E é difícil, não é fácil, porque muitas das vezes a gente quer botar a goela abaixo para o outro aquilo que está nítido para você. É cristalino e o outro está lá dando com a cabeça na parede. Você quer pegar a cabeça dele e enfiar dentro da cabeça dele aquilo que você está vendo. Não é verdade? É o que a gente faz. Mas não é possível que você não está vendo. Eu falo, não estou vendo. Então, é um exercício diário para cada um de nós conviver em família. E aí aqui, família, né? Família no âmbito menor e no âmbito maior. Família, mulher, marido, filhos. E família, alegorias, adereços, todo mundo pendurado. Primo, tio, tia, genro, nora, cunhado, namorado do primo, da prima, e vai chegando. E vai engrossando o caldo. E aí, quando a gente reúne todo mundo, tem que ter tato. Lá na minha família, quando reúne todo mundo, ninguém pode fumar perto. Senão, explode. Quando a gente aceita o convite, a gente não tem tempo para ficar falando da vida do outro. Para ficar perdendo tempo, fazendo intriga, leva e traz, fazendo fofoquinha. Quando a gente aceita o convite, a gente não está, a gente está focado em nós e no servir ao próximo. A gente não está com tempo para ficar falando da vida do outro. Quando a gente aceita o convite, a gente não fica julgando, condenando, que é o que mais acontece hoje, né? Você vê uma situação e você imediatamente você vai lá e emite a sua sentença de juiz. Você condena ou absolve. E quando condena, ainda imputa o tempo de detenção para aquela pessoa. É o que a gente faz. E, tá vendo? Olha o que ela fez. Tem que sofrer mesmo. Tem que passar por isso, tem que aquilo. Né? A gente faz muito disso. Quando aceitamos o convite, a gente tem sempre um ouvido amigo, um ombro amigo, um apoio, aqueles que batem a nossa porta pedindo ajuda, pedindo socorro. Muitas das vezes só querem falar, só querem colocar para fora o que está afligindo elas, e a gente às vezes não precisa dizer nada. Elas mesmas já têm as respostas das próprias perguntas que elas fazem. Não mandei direta para ninguém aqui.
quando aceitamos o convite, a gente respeita a diversidade, seja ela a diversidade religiosa, de qualquer outra escolha que a pessoa tem. Né? A gente não fica aí, fulano, evangélico, outro não pode fazer nada, outro não. É a escolha dele, a gente tem que respeitar. Se aquilo faz bem para ele, ótimo, para ele. Quando aceitamos o convite, a gente não tem tempo para ficar brigando, ficar arrumando confusão desnecessária. A gente quer seguir o nosso caminho. E toda vez que a gente para brigar, a gente se atrasa. A gente perde tempo, aquilo rouba energia nossa, rouba saúde, né? Enfim, traz para a gente um mundo de sentimentos ruins. Quando aceitamos o convite, a gente se liberta e liberta o outro. A gente deixa e compreende que cada um tem que seguir conforme as suas escolhas e não ficar ali, né, na corrente, impedindo que o outro siga. E aí, quando a gente aceita o convite aqui no grupo, a gente faz festas para não sei quantas crianças e sai pedindo ajuda, angariando gente, e isso se torna uma legião de pessoas em prol do bem daqueles que muitas das vezes nunca tiveram uma festa de Natal. Muitos de vocês aqui presenciaram isso aqui, participaram disso aqui, alguns de vocês ainda não, e a gente espera que a gente continue aceitando esses convites que são feitos todos os dias para cada um de nós. Lembra dessas, Wagner? Essa aqui foi no Mackenzie e essa aqui foi no Marabu. Não, essa aqui foi no Mackenzie. Essa aqui foi no Marabu. As duas no Mackenzie? Uma foi no salão fechado, é verdade. Essa aqui foi no salão fechado, essa aqui foi lá fora, né? Quando a gente aceita o convite, a gente, não importa o tamanho que a gente tenha disponível, a gente faz. Talvez não dá para ver direito, mas aqui é um almoço que a gente fazia ali no cantinho, enchia de mesa, lembra? Ainda cobria. Quando a gente aceita o convite, a gente persevera, e aqui não dá para ver direito, mas aqui é uma reunião pública lá no cantinho. E esse dia estava bem cheio, a gente sentava nas laterais, inclusive, porque não tinha onde ficar, a gente ficava em pé na escada. E aí, quando a gente aceita o convite, vocês lembram que dia foi esse aqui? Foi a nossa primeira reunião pública aqui no novo grupo, no dia 4 de outubro de 2022. Então, quando a gente aceita o convite, a gente materializa coisas maiores. Aqui é um trabalho que a gente faz até hoje, do primeiro sábado do mês. Aqui era todo dia 4. Isso aqui é lá no cantinho. Isso aqui no cantão. Olha, a gente botava a entrega das cestas básicas, era numa mesinha que ficava em frente à porta da Fátima, e a fila se fazia lá fora, porque não dava para receber. Olha lá. Essa aqui foi a nossa primeira distribuição de cesta básica aqui no cantão, ainda em obra. A gente deu uma isolada, pegou só a parte da frente lá, e aí depois a gente, aqui na nossa casa, continuando fazendo a entrega das cestas básicas. Quando a gente aceita o convite, a gente trabalha com alegria. Eu peguei essas fotos da festa junina que a gente fez e não tinha ninguém que não estivesse sorrindo. Todo mundo servindo e sorrindo. Quando a gente aceita o convite, a gente vai em busca dos nossos sonhos. Essa primeira foto da esquerda foi numa palestra que fomos eu, Fátima e Maria. Acho que, se não me engano, no Seja da Barra, no SEMA da Barra. E a Maria falou, nossa, eu tenho um sonho de levar ela na nossa casa. E aí a Maria foi lá com a Fátima, tiraram foto, obviamente, tietaram a Maíse,
e falaram que queriam que ela viesse aqui, e a gente fez os contatos lá com o Cosme, e a gente conseguiu com que ela viesse na nossa casa. Quando a gente aceita o convite, a gente começa a servir a comunidade cada vez mais. Esse dia aqui também foi um dia muito importante para o grupo, foi a apresentação de balé, que foi muito bonito, foi muito legal. Então, quando a gente aceita o convite, a gente acaba descobrindo que nós somos capazes de mover montanhas. Eu espero que a gente esteja atento aos convites. Os convites não param. E muitas das vezes, eles são bem sutis. Um bom dia a todos.